que envolve o primeiro gol do Inter, o gol marcado pelo Rodrigo Dourado. Quero que você avalie pra gente. Pra mim é bem... Loirão, é bem duvidoso o lance, viu? É bem duvidoso. Pra mim tá na mesma linha. Quando eu vi o lance, eu vi na mesma linha. Óbvio que o torcedor vascaíno vai reclamar, assim como o Vanderlei ali na coletiva reclamando sobre a questão dos erros. E isso fica mais gritante quando o time tá na degola, né? Quando o time tá numa situação extremamente delicada no campeonato, né? Chega a ser até irônico, né? Porque você tem um campeonato inteiro, você tem jogos decisivos durante todo o campeonato. Com essa imagem do outro lado, que é uma na... imagem que não foi divulgada pela transmissão. Chega na reta final do campeonato, você começa a meio que desviar a cobrança desviar da o foco, sabe assim, Loirão? Eu tô olhando aqui porque tem um monitor aqui do lado, tá, gente? Não é porque eu não... começa a desviar o foco na reta final, e não é uma exclusividade de Vasco, não. Todas as equipes que chegam nessa reta final de campeonato, lutando para não cair, ou já na zona de rebaixamento, começam meio que desviar o foco, tendo principalmente um segundo turno inteiro para poder tirar o time dessa situação. E o comportamento do Vasco dentro de campo nos jogos decisivos tem sido pífio, assim. Jogadores não estão mostrando vontade. Eu acho que até para exemplificar, com certeza o Victor Cuesta, que é o número 15, ele sim está impedido, é o único que está impedido, na minha opinião. E eu gostaria muito que tivesse mesmo a participação do VAR, porque com certeza essa linha traçada seria muito fácil de ver, na minha opinião. Não é mais ou menos não, Negrão, respeito a sua opinião, mas a minha é que um gol muito sem polêmica. Só a polêmica que existe é o fato da tecnologia ter falhado, é uma pena. Acho que não tem como isso acontecer no final do campeonato. Deveria ter uma checagem sobre isso. Outros jogos, por exemplo, teve Santos e Atlético Goianiense, em que a tecnologia falhou, os capitães foram avisados, não é? E ela falhou o jogo inteiro. Ninguém falou nada, porque não era reta decisiva. Não acho legal isso. Agora, a regra que é trazida pela FIFA, não pela CBF, tem que mandar lá para a FIFA qualquer reclamação, diz que se por um acaso a tecnologia falhar, o que vai prevalecer é o que é decidido em campo, o que o Bandeira decide, que o árbitro decide, as marcações que são feitas, não é? Então, na verdade, acho que não deveria ter polêmica nisso. Claro que eu entendo o torcedor, o Vasco está numa situação bem difícil, bem complicada, o time já vacilou demais no campeonato e chega agora a dar o desespero. A diretoria faz isso até para desviar o foco, né? Mas, enfim, acho que o Vasco tem que se concentrar em ganhar do Corinthians. Não me interessa. E o Internacional tem que se concentrar em ganhar do Flamengo, né? Então é isso. Situação muito delicada do Vasco, muito delicada. Para mim, um lance de mesma linha e o pênalti... Você não sabe nada. E o pênalti, para mim, também não aconteceu. Você não sabe nada. Alguma coisa a gente sabe, né, Vanderlei? Agora, esse pênalti eu não consigo entender. O Flávio Rodrigues de Souza é um árbitro que a gente acompanhou muito no Campeonato Paulista. Ele apitou clássicos, toda rodada ele estava na escala. É um árbitro que se perdeu. Acho que como ele não teve esse suporte do VAR, ele se perdeu, ficou inseguro. E esse pênalti eu não consigo entender até agora. Eu sei, ontem eu ouvi um árbitro famoso dizendo, olha, eu marcaria, mas eu entendo quem não marcaria. Oxi! Eu dou razão para quem não marcaria, mas eu marcaria. Então, assim, eu também não entendi, né? A própria pessoa que estava fazendo a transmissão, primeiro disse que foi pênalti, viu outra imagem, que é uma imagem muito clara. Aí, ó, só vê, ó, não tem nem o que fazer. Ah, não, mas encostou na coxa. Bom, o pênalti, eu sempre digo uma coisa, tem um velho ditado que eu escuto desde quando eu tinha 7, 8 anos e nem pensava em trabalhar com futebol, que pênalti mal marcado é pênalti mal batido. Não, é verdade. Eu fiquei com tanta raiva do Flávio Rodrigues de Souza, de verdade, porque ele marcou o pênalti, o VAR, para ele ir no VAR, o VAR tem dito, não foi pênalti, vai lá olhar. Ele vai olhar e ele reafirma a decisão de campo, dá o cartão amarelo para o Victor Cuesta, é do jogo, eu sei disso, mas se não fosse marcada a penalidade, que eu não marcaria, nem cartão existiria. Então já acho que o Inter perdendo o seu principal zagueiro, um cara que é um líder em campo, que já tem uma história bonita no Internacional, apesar de não ter ainda um título expressivo, mas é uma pena. Agora, o pênalti não aconteceu não para mim. E aí o resultado também não foi 1-0, né? O resultado foi 2-0. Como é que você explica trocar 4 passes na área do Vasco e ninguém fazer nada? Eu explico facinho. Vai. Você que é o bom do drible. É mole explicar isso aí. Olha a tiriça dos caras, do Vasco. Pelo amor de Deus, Renato Afã. Pelo amor de Deus. Um time que tá lutando para não cair tem que ficar ligado o jogo todo. É vontade o jogo todo. Você pegar a imagem, e viralizou uma imagem aí nas redes sociais. Quando eu vi os melhores momentos, que eu acompanhei Flamengo e Corinthians, mas quando eu vi os melhores momentos do jogo do Vasco e quando eu vi o gol do Galhardo, por exemplo, primeiro parabéns pro Galhardo. É sempre legal ver o Galhardo falar, se expressa muito bem, enfim, em relação
ao sentimento com a avó e tal. Muito legal, Galhardo. Parabéns para você pelo campeonato que você vem fazendo. Mas, assim, a liberdade que os caras encontraram dentro da área, isso não pode acontecer. Olha a posição do Edenilson mais adiantado, um meia que às vezes funciona até como segundo volante. Estava super numa posição dentro da área, confortável, para trocar passes com o Peglo e com o Galhardo. Porque às vezes você está dentro... Assim, tem um outro detalhe que quando os caras entram dentro da área tocando a bola, é óbvio que um zagueiro, um lateral, enfim, quem está ali na marcação, é óbvio que não vai diminuir o espaço para fazer um pênalti. Mas você, aliás, você tem que diminuir o espaço. Você não vai chegar para fazer o pênalti, mas diminui o espaço, dificulta essa troca de passe. O gol do Galhardo, primeiro que o cara vem da entrada... Olha o lance. Não tem como voltar um pouquinho o lance? Aí, ó, vê essa liberdade. Olha o Peglo. Vem com a liberdade... Peglo. Olha o Edenilson, olha onde está o Edenilson. Diminui o espaço, gente. Aí o Edenilson, devolve com tranquilidade a bola pro Peglo, o que deixa pra quem? Pro Galhardo. Você tá louco, todo mundo olhando. Isso eu não vi a diretoria do Vasco reclamando. Ô, Leirão, e antes, quando esse passe vai pra dentro da área, o Gil para de marcar aqui fora da área, o Gil. Leonardo Gil, acho que é o nome dele. Leonardo Gil, que é bom jogador, viu?